Vamos iniciar definindo o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais. Uma grandeza escalar é aquela grandeza que fica completamente especificada por um valor numérico acompanhado de uma unidade. Por exemplo, temperatura, massa, densidade e energia são grandezas escalares. Veja que, para especificar medidas referentes a essas grandezas, eu preciso somente de um valor numérico acompanhado de uma unidade e nada mais. Por exemplo, se eu digo que a temperatura de um corpo é de 20 graus Celsius, eu estou utilizando o valor numérico 20, a unidade graus Celsius, e não preciso especificar mais nada a respeito da informação da medida de temperatura. Massa, dizer que a massa de um corpo é igual a 10 quilogramas, veja que eu estou utilizando um valor numérico e uma unidade. Não preciso informar mais nada a respeito da massa do corpo. A mesma coisa com densidade e energia. Já a grandeza vetorial, além do valor numérico e da unidade, é necessário também fornecer uma informação a respeito da orientação da grandeza. Essa orientação está associada ao que a gente chama de direção e sentido. Por exemplo, deslocamento. Se você diz que um determinado objeto se deslocou uma distância de 20 metros, quem se desloca para algum lugar. Então veja que só o valor numérico com a unidade não é suficiente para que a informação deslocamento fique completamente especificada. Assim como velocidade, que é definida a partir de deslocamento, de certa forma, aceleração e veja, força. Vamos imaginar que eu tenho aqui um bloquinho e eu digo a vocês que tem uma força atuando nesse bloquinho de intensidade, nós vamos ver que o Newton é a unidade de força. Então, nesse bloquinho tem uma força de 10 newtons atuando nele. Veja que quando eu falo que tem uma força atuando nesse bloquinho, essa força pode estar direcionada de N maneiras. Para que a informação fique completamente especificada, somente o valor numérico e a unidade não são suficientes. É necessário fornecer uma direção e um sentido de aplicação dessa força, ou seja, uma orientação. Então, se eu digo, por exemplo, que há uma força de 10 newtons aplicada nesse bloquinho na direção horizontal da esquerda para a direita, aí sim eu tenho uma informação mais precisa a respeito da grandeza força. Para representar uma grandeza vetorial, nós vamos utilizar um ente matemático e abstrato chamado vetor. De certa forma, podemos dizer que um vetor é um segmento de reta orientado. É uma definição simples, mas que serve para os nossos propósitos aqui. Então, por exemplo, vamos supor que essa partícula percorra toda essa trajetória tracejada, como está ilustrado aqui na figura. O deslocamento da partícula de A para B é indicado por esse elementozinho aqui, que nós vamos chamar de vetor. No caso aqui, é um vetor deslocamento. Esse vetor ele tem uma reta suporte. Eu vou chamar essa reta de reta R. Os pontos A e B definem um pedaço dessa reta R, o segmento AB. No entanto, para ser um vetor, este segmento de reta, ou seja, este pedaço de reta, ele tem que estar orientado. E orientar significa fornecer um sentido. E esse sentido é indicado por esta setinha. Então veja que bem aqui nesta notação eu vou colocar uma setinha para especificar que nós temos o vetor AB. Primeiro eu escrevo a letrinha que está num ponto chamado de origem do vetor, que é o ponto A, e a setinha onde está o ponto B é chamado extremidade
do vetor. Então, o vetor AB é o vetor que tem origem no ponto A e extremidade no ponto B. Esta é uma possível notação para o vetor deslocamento, no caso aqui o vetor AB. Eu posso também representar esse vetor por uma letrinha, por exemplo, D de deslocamento, e colocar uma setinha aqui em cima. Então, esse D com essa setinha está indicando o vetor AB. Então, é outra forma de escrever a notação vetorial para esse vetor, para esse deslocamento. Veja que as características que foram descritas no slide anterior sobre grandezas vetoriais estão, de certa forma, embutidas nesse elementozinho aqui. Começando pelo seu módulo. O módulo, ou intensidade, nós vamos encontrar muito também esse termo, tanto faz uma coisa ou outra. O módulo do vetor força, a intensidade da força, são termos comuns. O módulo ou intensidade de um vetor está associado ao tamanho do vetor, né? Diz respeito à magnitude do vetor, que está associado ao seu tamanho. Então, por exemplo, se eu desenho aqui um vetorzinho que eu vou chamar de x e desenho aqui um outro vetor que eu vou chamar de y, supondo que esses dois vetores representem a mesma grandeza física e estejam medidos na mesma escala, eu posso afirmar claramente que o módulo de y, o módulo do vetor y, veja como eu estou escrevendo módulo, aqui eu me refiro ao valor numérico, ou seja, estou me referindo à magnitude do vetor, o módulo do vetor y é maior que o módulo do vetor x, porque eu estou vendo que o vetor y é maior que o vetor x. Então, o módulo de um vetor, ou a intensidade do vetor, que dá a informação da sua magnitude, está associado ao tamanho deste vetor. Então, por exemplo, o módulo desse vetor de deslocamento é o tamanho desse vetor, é o comprimento desse vetor, ou seja, a distância entre os pontos A e B. Então, se a distância entre A e B, por exemplo, for de 20 metros, eu digo então que a partícula, ao sair de A, percorrer esta trajetória tracejada e chegar a B, ela teve um deslocamento, ou seja, o módulo do seu deslocamento foi de 20 metros, por exemplo, né? Então veja que a primeira característica está embutida na própria representação do elemento vetor. A direção do vetor é a mesma direção da sua reta suporte, que seria a direção da reta R. Para determinar a direção é necessário estabelecer um sistema de referência. No caso aqui, eu posso dizer que a direção do vetor D é a direção da reta R ou a direção do segmento AB ou do segmento BA. Veja que eu estou me referindo à direção. Quando eu falo, por exemplo, que um vetor é horizontal, como esse vetorzinho aqui, eu estou me referindo à direção. Veja que uma mesma direção dá a possibilidade de dois sentidos. Se eu digo que um vetor tem direção horizontal, é possível que esse vetor tenha sentido para a direita, como é o caso desse que eu desenhei, ou para a esquerda. Então, uma mesma direção estabelece a possibilidade de dois sentidos. A direção AB pode ter o sentido de A para B ou de B para A, caso essa setinha estivesse aqui. Eu posso ter infinitos representantes de um mesmo vetor no espaço. Então, por exemplo, esses quatro vetores aqui são iguais. Por quê? Porque eles têm a mesma direção, ou seja, veja que eles são paralelos, mesmo sentido, todos apontam, né, para o mesmo lugar, e comprimentos iguais, ou seja, eles têm o mesmo módulo, a mesma intensidade. Então eu posso pegar um vetor desse e transladar para onde eu quiser, na condição de que eu não mude nenhuma dessas características, ele continua sendo o mesmo vetor.
Nós vamos precisar fazer isso em alguns exercícios, onde eu vou transladar um vetor sem mexer nas suas características, ou seja, sem mexer no seu módulo, no seu tamanho, no caso, na sua direção, ou seja, na sua inclinação, e no sentido indicado pela setinha. Agora vamos aprender a fazer algumas operações vetoriais, começando pela adição e a subtração de vetores. A primeira operação que eu vou fazer é a da adição. Eu vou usar um método aqui conhecido como método do polígono. O que constitui esse método? Eu vou desenhar aqui um certo vetor A. Para adicionar um vetor B a esse vetor A, eu vou colocar a origem de B na extremidade do A. Quando eu faço isso, eu acabei de adicionar, ou seja, somar. Esse não é um termo muito legal, mas vamos utilizar aqui para entender. Eu vou somar o vetor B com o vetor A. Então, eles já estão somados aqui. O resultado desta adição de vetores, desses dois vetores, é esse vetorzinho vermelho, que tem a origem na origem do primeiro vetor que eu desenhei, que no caso é o vetor A, e extremidade na extremidade do último, que é o vetor B. Eu estou chamando esse vetor de R, e ele é a soma ou a adição do vetor A com o vetor B. Vamos ver outras ilustrações. Vou desenhar novamente um vetor A. Aqui eu tenho um certo vetor B. Adicionei o vetor B com o vetor A, ou seja, coloquei a origem do B na extremidade do A. Vou colocar um terceiro vetor, o vetor C, que tem, ou seja, a origem de C na extremidade do B. Quando eu faço isso, eu estou adicionando C a B e ao mesmo tempo a A, já que B está adicionado a A. E o quarto vetor, o vetor D. Veja que esses quatro vetores estão adicionados pelo chamado método do polígono. O resultado da adição desses quatro vetores é um vetor que tem origem no vetor A e extremidade no vetor D, que é o último vetor. Esse vetor que eu também estou chamando de R, ele é o A mais B mais C mais D. Okay? Veja que esse vetorzinho azul, ele sai da origem do A e chega na extremidade do C. Então ele é o vetor A mais B mais C, que eu estou chamando de vetor S. Um outro exemplo, este vetorzinho verde, estou chamando aqui novamente de R, vou chamar aqui de R1 e de R2 para diferenciar. Este vetorzinho verde aqui, estou chamando de R2, é o vetor B mais C mais D, já que o vetor verde tem origem no vetor B e extremidade no vetor D, e de certa forma existe aqui uma adição entre esses três vetores. Então veja como é que a gente adiciona graficamente, por enquanto é só uma representação gráfica da adição de vetores. Então, por exemplo, se alguém sai aqui deste ponto 1 e chega ao ponto 2, percorrendo o caminho B, C, D, o deslocamento é exatamente esse vetor verde, que é o vetor R2. Okay? E uma outra coisa interessante, vamos chamar esse pontinho aqui de ponto Azinho. Se alguém sai daqui do ponto Azinho e vai até o ponto 1 e chega percorrendo pelo caminho de B aqui até este ponto, percorre o caminho indicado pelo vetor C, caminho indicado pelo vetor D e chega aqui, o deslocamento foi o vetor R1. Veja que se uma partícula sai daqui de A e chega em 1, e ao invés de ir pelo caminho BCD, vai pelo vetorzinho verde, também chega ao ponto 2, que é o mesmo deslocamento R1. Veja, este dois vetores adicionados seria o vetor A somado com o verde, que é o R2. Mais o R2 é B mais C mais D. Então seria A mais R2, que daria A mais B mais C mais D,
cujo resultado seria o vetor R1. Então, muita atenção, peço que revisem essa figura com muito cuidado, que é, digamos, uma maneira gráfica, né, um método gráfico de adicionar vetores. Vamos supor que eu tenha um vetor B. Se eu inverter o sentido de B sem mudar o seu módulo e a sua direção, eu obtenho o chamado vetor menos B. A gente diz que menos B é o vetor oposto do vetor B. Ou seja, eu peguei o vetor B e inverti o seu sentido. E aí eu chamo esse vetor aqui de menos B. Eu posso agora definir uma operação de subtração de vetores, ou diferença de vetores. Eu quero um vetor D, que é resultado de A menos B. Eu posso pensar nessa operação como sendo o A adicionado com o menos B. Mas quem é o menos B? É o oposto de B. Então, fazer essa operação é fazer o seguinte: desenho o vetor A, seria esse vetorzinho aqui, certo? E eu vou somar com o A o vetor menos B. Então, aí está o menos B, como desenhado aqui na figura. O vetor diferença, que é resultado desta soma, é o vetor que sai da origem do A e chega na extremidade do menos B. Então, este vetor D é o A menos B. Vamos ver aqui um outro método. Então, eu tenho aqui um vetor A, só que agora eu vou somar o vetor B fazendo o seguinte: ao invés de colocar a extremidade do B, ou melhor, a origem do B na extremidade do A, eu vou uni-los origem com origem, como está indicado aqui. Vou traçar uma reta, desenhar uma reta tracejada, saindo da extremidade de B, paralela ao vetor A, e uma reta paralela ao vetor B, saindo da extremidade do A. Vejam que essas duas retas se encontram aqui neste ponto. O vetor A mais B é este vetorzinho aqui. É o vetor que eu estou chamando de R, que tem origem na origem dos vetores AB e extremidade no encontro das duas retas referências que eu acabei de traçar. Este método é conhecido como método do paralelogramo. Você pode adicionar dois vetores, 2 a 2. Qual é a importância desse método? Veja que aqui eu tenho um ângulo entre os vetores A e B que eu vou chamar de θ. Este ângulo θ é o ângulo entre A e B. Ou seja, é o ângulo definido entre os vetores A e B. Essa informação é muito importante porque em muitos cálculos em física, algumas definições em física, como por exemplo trabalho, que envolve de certa forma uma relação entre força e deslocamento, quando você vai calcular trabalho, você faz uma operação chamada como produto escalar, que nós vamos ver em aulas mais à frente. E no cálculo do trabalho, você tem que levar em consideração o ângulo entre os vetores força e deslocamento. E esse ângulo ele é considerado, ele é definido quando você considera os vetores força e deslocamento unidos origem com origem. Então não esqueçam, essa talvez é uma das informações mais importantes dessa aula. O ângulo entre dois vetores ele é definido quando os dois vetores estão unidos origem com origem. Por exemplo, se eu tenho aqui um vetor que eu vou chamar aqui de x1 e tenho aqui um vetor que eu vou chamar aqui de x2, vamos supor que pergunto qual é o ângulo formado entre os vetores x1 e x2. É 120 graus? Não. Por quê? Porque nesse caso aqui os vetores x1 e x2 estão unidos origem com extremidade. O que eu tenho que fazer para definir
informar o ângulo entre esses dois vetores, eu tenho que pegar o vetor x1 e transladá-lo para cá. E aí sim, agora eles estão unidos origem com origem. Este ângulo aqui, veja que esse ângulo total é 180, então esse ângulo aqui é 60 graus. Então, o ângulo formado entre x1 e x2 é 60 graus. Também poderia pegar x2 e colocar aqui na origem do x1. Esse ângulo aqui também é 60 graus. Ou seja, o ângulo formado entre x1 e x2 é 60 graus e não 120. Não estou dizendo que o ângulo de 120 não seja importante em algumas situações, é sim. Mas o ângulo definido entre os dois vetores tem que ser o ângulo considerado quando eles estão unidos origem com origem. Voltando à subtração ou diferença de vetores. A gente tem a operação feita no slide anterior. Eu tenho o vetor A somado, adicionado ao menos B, cujo resultado é o vetor D, A menos B. Pelo método do polígono, é este aqui como a gente já fez. Pelo método do paralelogramo, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho o vetor A, tenho o vetor B, o vetor D é esse aqui. Pego o vetor que está na extremidade, que no caso aqui é o A, menos o vetor que está ligado na origem, que é o B. Então, D é igual a A menos B. Se esse vetorzinho marrom estivesse apontando para cá, agora a extremidade dele estaria ligada na extremidade do B. Então, seria o vetor B menos A.